Neste vídeo, iremos contar um pouco da história do Círculo de Oração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Vila Helena, Sorocaba, São Paulo. Mostrar a importância do Círculo de Oração para a formação desse templo e o quanto esse grupo é importante para o ministério e para a vida de todos nós. Essa é uma história de muitas lutas e vitórias, na qual envolve muitas pessoas que não mediram esforços para estarem realizando a obra de Deus, fazendo com que a palavra de Deus fosse pregada, entregando-se de todo o coração a Deus. Começa aqui o Círculo de Oração de Vila Helena, o conjunto Rosa de Saron. Divino companheiro no caminho. Meados dos anos 70. Nessa época, não havia nenhum templo da Assembleia de Deus em Vila Helena e região. Os membros atravessavam o aeroporto a pé, que na época era aberto, para poder congregar na Assembleia de Deus de Vila Angélica. Como não havia luz na Vila Helena, os irmãos congregavam em sua maioria apenas no final de semana, devido à dificuldade de caminhar no escuro. Movida pelo Espírito Santo de Deus, eis que a irmã Juventina dos Santos Matos convida as irmãs Ana, irmã Dejanira, irmã Lica e irmã Jesuína para começar a orar em sua casa, uma casa semelhante a esta. Um número que nas próximas orações aumentou com a chegada das irmãs Cida Batista, a irmã Luzia, e começou a vir os familiares de todas essas irmãs para oração. E cada dia esse número foi aumentando. Foi quando o pastor Camargo, que na época era o presidente do campo da Assembleia de Deus em Sorocaba, São Paulo, mandou em seu nome a irmã Estrela, que era dirigente geral do Círculo de Oração na sede, para formalizar o Círculo de Oração em Vila Helena. E nesse dia foi lido o Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A partir daí, não só apenas formou o Círculo de Oração, mas também iniciava a congregação Assembleia de Deus em Vila Helena. Aleluia, aleluia. No início, a irmã Jesuína Cândido de Oliveira Ramos foi a primeira dirigente do Círculo de Oração e o pastor Dário, o primeiro pastor da nossa congregação. Houve muitas dificuldades. O inimigo tentou de todas as maneiras fazer com que essa obra não avançasse. Porém, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E em pouco tempo, já havia vários grupos de louvor e evangelização, chegando ao ponto da casa da irmã Juventina, que mesmo sendo ampliada, não foi o suficiente para comportar os membros, que só crescia. A partir daí, viu a necessidade de construir um novo templo. E a pedra fundamental foi lançada no dia 10 de outubro de 1977. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Irmão Antônio Batista, junto com outros irmãos, iniciaram a construção do primeiro templo. Ao seu lado, irmã Cida Batista, uma das pioneiras dessa igreja. O que no início era um grupo de oração que se reunia na casa da irmã Juventina, torna-se uma grande congregação que finalmente, em 1978, foi inaugurada, sendo este um dos maiores e mais bonitos templos da época. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e Deus
certo. Passaram por esse templo muitas pessoas que puderam dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da vida. Algumas irmãs que partiram conquistaram a sua vitória, deixando um bom exemplo. Exemplo este que hoje nós seguimos. E um dia esperamos nos encontrar no céu de glória. Outras ainda se encontram nesse templo orando e louvando a Deus com esse mesmo conjunto. Enfim, o fato é que a história de muitas pessoas estão ligadas a essa igreja, a este círculo de oração. Vejamos algumas fotos. Conjunto coral em 1981. Não te detenhas, não chores, meu amigo. Círculo de oração, anos 80. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será. A irmã jesuína, junto da dupla Júlio César e Marlene, participando do Congresso Círculo de Oração. Batismo em Riechan. Congresso Círculo de Oração, em 1987. Círculo de Oração em 1995. Irmã Alice, 1995. O crente fiel irá pra nunca mais voltar. Mas muito além. Congresso Círculo de Oração, anos 2000. O crente fiel irá pra nunca mais voltar. Congresso Círculo de Oração, Irmã Juventina. Círculo de Oração 2014. Conforme a igreja foi crescendo, novos templos foram construídos. Entre as igrejas que saíram de Vila Helena estão Jardim Botucatu, Jardim Novo Horizonte, Jardim Betânia, Jardim Itapoã, Califórnia, Jardim Marisa, Jardim Francine, Lopes de Oliveira e Jardim Rodrigo. Sendo citadas apenas algumas, havendo muito mais igrejas. Após ter sido feita todas essas igrejas, eis que no ano de 2014, a igreja de Vila Helena ganha seu novo templo, para a honra e glória de Deus, sendo este também um lindo templo. Nesse mesmo ano, Deus coloca no coração de 2 produtores musicais um lindo projeto a ser realizado. O projeto de estar gravando esse círculo de oração, realizar assim a produção de um CD musical. Esses irmãos são Davi Mesquita, dono do estúdio Mesquita em Sorocaba, São Paulo, e Odair, mais conhecido como Daio, dono do Daio Estúdio em Curitiba, Paraná. Tudo começa em meio às construções do estúdio Mesquita em Sorocaba. Ali, David Mesquita tinha em mente a ideia de fazer um culto de ações de graça junto com as irmãs do Círculo de Oração, quando terminasse as construções. Porém, Deus coloca no coração do Daio a ideia de gravar as irmãs aqui da Vila Helena, sendo essas irmãs pessoas que ele nem conhecia. Ali Deus o chamava para realizar a sua obra. Junto com o David e sua esposa, a regente Esther, e seu filho Lucas, começaram a realizar os planos para iniciar o projeto. Sabiam que seria um imenso desafio. A ideia foi sendo compartilhada às pessoas que estariam se envolvendo com o projeto, recebendo o apoio do pastor Adelson Pereira, a regente Kátia, as dirigentes Miriam Castanho,
a irmã Rosa, Marcelina Kroger, e enfim, sendo passada às nossas queridas irmãs do conjunto Rosa de Saron, o Círculo de Oração, que também abraçaram de coração o projeto, dando total apoio às gravações. Aos poucos foi ganhando forças, tomando forma, enfim, começava a se tornar realidade. Aquilo que um dia foi uma ideia, realmente iria acontecer. Ao longo de toda a gravação, Deus se fez conosco, abençoando o projeto. A glória de Deus se fez presente. Hoje, 12 de julho de 2014, este CD está sendo lançado. E nós do Círculo de Oração sabemos que com esse CD, a obra de Deus continuará sendo feita. Muitas vidas serão edificadas, muitas almas serão salvas para a glória de Deus. Nesse vídeo, podemos mostrar um pouco desta linda história. Uma história que começou com um grupo de irmãs orando, que em pouco tempo foi crescendo, surgindo o conjunto Rosa de Saron e a igreja de Vila Helena, gerando toda essa história. Mostrar aqui o quão importante é esse círculo de oração, a importância da oração e o quanto essas irmãs são importantes para a fundação desse templo e de qualquer outra igreja para o Evangelho em si. A todas as irmãs que já participam ou já participaram desse conjunto, deixamos aqui esta homenagem. Continue firme em oração, pois a vitória é nossa!